Doutor, quando devo levar meu filho numa consulta oftalmológica? Somente quando ele tiver algum sintoma ou quando entrar no período escolar? Eu sou o Dr. Luiz Ricardo, oftalmopediatra. No vídeo de hoje eu vou te explicar a importância de levar o seu filho o quanto antes numa consulta oftalmológica. Recomendamos que a primeira avaliação de oftalmopediatria seja entre os 6 meses de idade até 1 ano, sendo o exame feito com a dilatação das pupilas. Em algumas situações, pode ser feita uma avaliação antecipada, como por exemplo uma criança que nasceu prematura, ou uma criança que tem estrabismo, ou alguma condição genética na família. A dilatação das pupilas é feita através de colírios próprios para a idade e ela tem 2 objetivos principais. O primeiro é através da paralisação do músculo da pupila, nós conseguimos através do reflexo do olho da criança saber exatamente o grau. Então é um chamado exame objetivo, é diferente do exame subjetivo, que é aquele feito nos adultos e que o adulto vai escolhendo a lente própria que ele deseja. Na criança, como isso não é possível, nós precisamos paralisar o músculo para saber exatamente o grau. Por isso a importância dos colírios da dilatação. O segundo objetivo da dilatação é para que a gente consiga ver exatamente a retina, os vasos e o nervo óptico, para saber se não há nenhuma lesão no fundo de olho. Na oftalmologia infantil, nós precisamos primeiramente avaliar a acuidade visual da criança. Então a acuidade visual da criança pode ser feita através de figuras que são próprias para a idade, que a criança irá nos dizer com cada olho as figuras e assim iremos estimar a acuidade visual. Ou podemos fazer alguns testes específicos quando a criança é não verbal, ou seja, quando a criança ainda não consegue falar as figurinhas. Também precisamos verificar na consulta se a criança tem ou não o estrabismo. O estrabismo é o chamado olho torto. Existem 2 formas principais, uma em que o estrabismo ele é fixo, que geralmente já é notado pelos pais em casa, porém existe também o estrabismo intermitente, que ele vai ser percebido somente no momento da consulta ou em alguns momentos quando a criança está cansada, em que os olhinhos ficam se mexendo. Em algumas situações é necessário fazer tampão ou uso de óculos para corrigir o estrabismo. Isso também será feita uma avaliação completa para saber se a criança tem ou não o estrabismo. Então, a partir do teste do reflexo vermelho, quando a criança estiver com as pupilas dilatadas, nós conseguimos saber o grau exatamente e conseguimos determinar o óculos que será receitado. Em crianças menores de 1 ano, fique atento a alguns sinais. São eles o estrabismo, que é o olho torto. Até os 6 meses pode ocorrer um pouco de desvio para dentro, isso pode ocorrer devido a uma imaturidade dos músculos extraoculares. Dos 6 meses a 1 ano, fique atento se tiver algum estrabismo e também se tiver alteração do reflexo vermelho. O reflexo vermelho nós percebemos através de uma luz que vai entrar na pupila, vai refletir no fundo de olho e nós vamos ver esse reflexo que é chamado de reflexo vermelho. Se há algo dentro do olho, como por exemplo um tumor ou alguma lesão, o reflexo não fica vermelho, ele vai ficar branco. E é por isso que numa foto, por exemplo, você pode notar um olho vermelho e outro branco. Se notar alguma diferença no reflexo vermelho, também é muito importante levá-la a uma consulta oftalmológica. Por fim, recomendo que seja feita uma avaliação de rotina anual para cada criança, desde que não haja uma situação que necessite acompanhar antes, como por exemplo miopia ou estrabismo.